A história das ilusões e loucura das massas. Charles Mackay. Parte 7 ou 6. Deixa eu ver que parte que é. Oh, meu pai do céu, como é que eu esqueço as coisas assim? Charles Mackay, parte 6. Ô João, ajuda eu aí, João. Tá bom. É parte 6, pessoal. O capítulo é Profecias Modernas. Esse aqui não vou ler o capítulo inteiro, tá? Então, apertem os cintos e vamos para a leitura. Vamos lá? Vou deixar o hininho do fundo lá que eu estou ouvindo, ok? E vou evitar ficar mexendo no celular aqui para não ficar fazendo barulho aí para vocês. Então vamos lá, Profecias Modernas. O pavor generalizado do fim do mundo já se espalhou incontáveis vezes por entre as nações. O episódio mais notável consistiu naquele que se apoderou da cristandade em meados do século X. Numerosos fanáticos surgiram na França, na Alemanha e na Itália, a pregar que os 1000 anos profetizados no Apocalipse, limite da duração do mundo, estaria prestes a expirar. Assim, o Filho do Homem irromperia as nuvens para julgar piedosos e ímpios. A heresia foi desencorajada pela Igreja, mas de toda forma espalhou-se de maneira vertiginosa. Era esperado que o julgamento final ocorresse em Jerusalém, no ano de 999. A quantidade de peregrinos migrando para o Oriente, a fim de ali aguardar a vinda do Senhor, era tão imensa que chegou-se a compará-los a um exército aterrador. A maioria deles vendeu bens e propriedades antes de partir da Europa e passou a viver com os valores remanescentes da Terra Santa. Edifícios de todo tipo foram se deteriorando até desabar em ruínas. Considerava-se inútil repará-los quando o fim do mundo estava tão próximo. Construções pomposas foram também deliberadamente postas abaixo. Mesmo as igrejas, que em geral eram bem preservadas, sofreram com a negligência e o pânico generalizados. Cavaleiros cristãos e servos viajavam para o Oriente em caravanas, levando consigo esposas e filhos, entoando salmos enquanto caminhava com olhares temerosos para o céu, que esperavam se abrir a cada minuto para permitir a chegada do Filho de Deus em sua glória. Durante o 1000º ano, o número de peregrinos aumentou. Dentre eles, a maior parte parecia haver sido acometida por uma praga. Tamanho era o seu amedrontamento. Qualquer fenômeno da natureza os alarmava. Uma tempestade de trovões os punha de joelho no meio de uma marcha. Para eles, o trovão equivalia à voz de Deus, a prenunciar o juízo final. Muitos esperavam que a terra se abrisse e dela emergissem os mortos ao som tenebroso dos estrondos. Cada meteoro visto no céu de Jerusalém levava toda essa população cristã às ruas com lamúrias e preces desesperadas. Pregadores fanáticos mantinham acesa a chama do temor. Cada estrela cadente fornecia oportunidade para um sermão. A redenção diante do grande julgamento que se aproximava constituía o principal tema das pregações.
Muitas vezes ao longo da história, a passagem de cometas foi considerada presságio da iminente dissolução desse mundo. Parte dessa crença ainda perdura, mas o cometa já não é mais visto como um sinal, e sim como o agente da destruição. No ano de 1832, por exemplo, tal alarde premonitório se espalhou pelo continente europeu, em especial pela Alemanha, por cujo céu, previram os astrônomos, passaria um cometa que supostamente destruiria a Terra. A ameaça global foi discutida a sério. Muitas pessoas se abstiveram de se enganjar em qualquer empreendimento ou de concluir qualquer negócio durante aquele ano, devido unicamente à preocupação de que o terrível cometa destruísse a todos, levando o planeta a se desfazer em átomos. Durante períodos de calamidade, predições de fim do mundo, anunciadas por fanáticos malucos por toda parte, costumava fazer grande sucesso. Na época da peste negra, que acometeu toda a Europa, especialmente entre 1345 e 1350, dava-se como certo que o fim dos tempos estava prestes a ocorrer. Ambiciosos profetas eram encontrados nas principais cidades da Alemanha, da França e da Itália, predizendo como, dentro de uma década, as trombetas do arcanjo iriam soar e o Salvador surgiria entre as nuvens para anunciar o juízo final. Em meados, e não menos avassaladora, foi a consternação geral criada em Londres, em 1736, quando se espalhou a profecia do famigerado Winston, teólogo que prenunciou o fim do mundo mediante a inundação ainda naquele ano, em 13 de outubro. Multidões de crédulos partiram no dia anunciado em direção a Islington, Hampstead e a descampados próximos para assistir à destruição de Londres, o que seria o começo do fim. Nem sequer choveu em Londres naquele dia. No ano de 1761, também em Londres, os cidadãos se alarmaram com 2 terremotos, que com a previsão de um terceiro os destruiria por completo. O primeiro terremoto aconteceu no dia 8 de fevereiro e derrubou várias chaminés. O segundo ocorreu dia 8 de março e foi sentido principalmente no norte da cidade. Logo tornou-se evidente nas conversas populares o detalhe que houve um intervalo exato de 1 mês entre os tremores. Um soldado desmiolado chamado Bell ficou tão impressionado com a ideia de que havia um terceiro terremoto em outro mês que enlouqueceu completamente. Ele saiu pelas ruas anunciando a destruição de Londres no dia 5 de abril. Boa parte das pessoas achou que o 1º de abril teria sido a escolha mais adequada. Ainda assim, houve milhares de crédulos que seguiram a profecia e tomaram medidas para ir embora, junto de suas famílias, do cenário iminente de calamidade. Quando o terrível dia enfim se aproximou, o pânico geral se intensificou. E uma multidão recorreu às aldeias próximas para aguardar a destruição de Londres. As cidades próximas ficaram repletas de fugitivos aterrorizados, que pagaram preços exorbitantes por alojamentos de donas de casa em retiros seguros. Aqueles que não tinham recursos para custear a estada em algum desses alojamentos permaneceram em Londres até 2 ou 3 dias antes da data fatídica. E então partiram para acampar nas imediações da cidade, a fim de aguardar o enorme tremor que reduziria
a cidade a pó. O pânico tornou-se contagioso e centenas de cidadãos, inclusive muitos que tinham rido das previsões, ainda uma semana antes, empacotaram os próprios pertences quando viram os outros fazendo e apressaram em partir dali. O efeito manada é incrível, né? Como o rio foi considerado um lugar seguro, os navios mercantes do porto ficaram amontoados de pessoas, as quais viraram à noite entre os dias 4 e 5 a bordo, à espera de qualquer instante ver a Catedral de São Paulo cambalear, as torres da abadia de Westminster estremecerem ao relento e tudo o mais ruir em meio a uma nuvem de poeira. A maior parte dos emigrados retornou no dia seguinte, convencida de que a profecia era falsa. Contudo, muitos julgaram prudente aguardar que transcorresse uma semana antes de retornar, convencida que a profecia era falsa. Contudo, muitos julgaram prudente aguardar que transcorresse uma semana antes de retornar ao lar em Londres. Bell perdeu toda a credibilidade e foi tido, até pelos mais crédulos dos tolos, como mero louco. Chegou a tentar engatar algumas outras profecias, mas ninguém mais foi enganado por elas. Meses depois, foi confinado em um asilo para lunáticos. No período em que a peste se abateu sobre Milão, em meados de 1630, o povo aflito acatou com avidez as previsões de astrólogos e de outros impostores. É deveras singular que a praga tenha sido profetizada um ano antes de irromper. Diante de um grande cometa que surgiu em 1628, as opiniões dos astrólogos se dividiram. Alguns insistiram que era um precursor de uma guerra sangrenta. Outros sustentaram a previsão de um grande período de fome, mas o maior número deles, baseando o julgamento na cor pálida do cometa, anunciou o presságio de uma epidemia. O cumprimento dessa previsão lhes trouxe notoriedade enquanto a peste se alastrava. Circulavam com frequência outras profecias que, segundo afirmava, haviam sido feitas centenas de anos antes. Eles tinham efeito pernicioso sobre a mentalidade popular, pois induziam a crença do fatalismo, ao tirar a esperança de recuperação. O maior dos bálsamos para o enfermo, aumentavam 3 vezes mais as devastações provocadas por uma doença. Ouviu aí o pessoal do coronavírus? Uma profecia peculiar quase levou vários infelizes à loucura. Um antigo dístico preservado havia tempos pela tradição, previa que, no ano de 1630, o diabo envenenaria toda a cidade de Milão. Certa madrugada de abril, antes que a peste atingisse seu ápice, os transeuntes se depararam, surpresos, com todas as portas das principais ruas da cidade com uma curiosa marca, uma espécie de mancha, como a feita por uma esponja encharcada da matéria purulenta das feridas da peste, que teria sido pressionada contra a superfície das entradas dos lugares. De pronto, a população inteira se mobilizou para observar a estranha aparição e espalhou-se muito rápido um grande alarde. Tomaram-se medidas para descobrir a identidade dos vândalos subversivos, mas em vão. Por fim, a antiga profecia foi lembrada e toda a sorte de rezas e orações foram feitas, a fim de que as maquinações do maligno fossem derrotadas.
Muitos chegaram a pensar que emissários de potências estrangeiras estivessem sido empregados para espalhar veneno infeccioso sobre a cidade. Mas, de longe, a maioria das pessoas estava convencida de que poderes do inferno vinham conspirando contra a cidade e que a epidemia era espalhada por agentes sobrenaturais. Nesse meio tempo, a praga se disseminou de modo assustador. A desconfiança e a histeria se apoderaram de todos. Acreditava-se que tudo havia sido contaminado pelas forças do mal. As águas dos poços, os trigos do campo, as frutas das árvores. Pensava-se que tudo que se pudesse tocar estava contaminado. Nossa, se tivesse álcool gel naquela época, o povo ia estar desesperado. Todo mundo se lambuzando de álcool gel. Coincidência, né? Com algumas coisas de hoje. A população foi levada a um patamar de fúria ingovernável. Uma estreita vigília era mantida para combater os emissários do mal, e qualquer homem que quisesse se livrar de um inimigo podia apenas denunciar o que viu. Besuntar uma porta com óleo purulento, seu destino era então, se não fizesse, a morte certa nas mãos das massas. Um senhor com mais de 80 anos de idade, ajoelhando-se na igreja de Santo Antônio, ao levantar-se foi visto limpando com a barra o manto o banco em que estava prestes a sentar. Um grito acusatório foi ouvido de imediato e alegou-se que ele estaria espalhando o veneno maligno sobre o assento. Uma multidão ensandecida de mulheres, as mesmas que costumavam frequentar aquela igreja, cercou o pobre homem, que foi arrastado pelos cabelos, amaldiçoado e vilipendiado. Assim o levaram da lama até a casa do juiz municipal, a fim de que ele fosse forçado a denunciar seus cúmplices, mas ele acabou por falecer no caminho. Muitas outras vítimas foram sacrificadas com a fúria das multidões. Um certo Mora, que parece ter sido químico e barbeiro, foi acusado de aliar-se ao diabo para contaminar Milão. Sua casa foi cercada e variadas fórmulas químicas foram encontradas. O pobre homem assegurou que eram antídotos de prevenção contra a praga. Mas alguns médicos, a quem as preparações foram submetidas, declararam serem infecciosas. Mora foi então submetido ao cavalete, mas continuou reafirmando por muito tempo sua inocência, até que por fim, quando suas forças foram aniquiladas naquele método de tortura, ele cedeu e acabou por confessar aliança com o demônio, junto a forças estrangeiras, para infectar toda a cidade. Também confessou que havia vandalizado as portas e contaminado as fontes das águas. Nomeou cúmplices que foram apreendidos e igualmente submetidos à tortura. Todos foram considerados culpados e sumariamente executados. A residência de Mora foi destruída e um pilar foi erguido com uma inscrição em que se apontava o seu crime. Enquanto a opinião pública se impregnava dessas ideias sublimes, a praga se alastrava. Multidões que reuniam para testemunhar as execuções acabavam por espalhar a infecção. Na sequência, a violência da indignação e da extensão do fanatismo acompanhavam o furioso surto epidêmico. Cada história incrível e absurda era tida por verdadeira. Um caso em particular destacou-se e ofuscou os demais.
O próprio diabo foi visto. Ele apoderou-se de uma residência em Milão, onde preparou suas terríveis porções e as forneceu a seus emissários para distribuição. Quanta imaginação! A numerosa quantidade de pessoas que afirmavam ser funcionárias do diabo, encarregadas de distribuir a pestilência pela cidade, chegou a ser incrível. Um frenesi se alastrou e pareceu tão contagioso quanto a peste. As imaginações agiam de modo tão desordenado quanto os campos contaminados, e dia após dia, multidões se apresentavam voluntariamente para confessar o pacto com o maligno. Em geral, eram nauseabundos marcados pela doença da peste, e muitos pereciam no ato da confissão. Durante a grande praga que acometeu Londres em 1665, todos ouviam com avidez similar os presságios anunciados por charlatões e fanáticos. Daniel Defoe, o grande cronista de Londres do século XVII, diz que naquela época os povos eram viciados em predições, teorias conspiratórias, sonhos e contos da carochinha, mais do que nunca, antes ou depois. Os almanaques e suas previsões assustavam terrivelmente. Ainda no ano anterior à eclosão da peste, muitos se alarmaram com o cometa que então irrompeu no céu, e intuíram o presságio de que a fome, a peste ou o fogo se seguiriam. Embora a peste estivesse no início, ainda, os mais entusiasmados correram pelas ruas profetizando que, em pouco tempo, Londres estaria arruinada. Um episódio ainda mais peculiar envolvendo fé em profecias se alastrou em Londres no ano de 1524. Naquela época, a cidade fervilhava de adivinhos e astrólogos, que eram consultados por pessoas de todas as classes sociais, interessadas nos mistérios do futuro. Já em meados de junho de 1523, muitos previram que, em 1º de fevereiro de 1524, as águas do Tâmisa atingiria altura tal que iria transbordar, inundar toda a Londres e arrastar em torno de 10.000 casas. A profecia encontrou adesão imediata. Foi reiterada meses a fio, até que houve alarde suficiente a ponto de muitas famílias empacotarem seus pertences e partirem para Kent ou Essex. À medida que o dia fatídico se aproximava, o número de imigrantes crescia. Em janeiro, milhares de trabalhadores podiam ser vistos, seguidos por esposas e filhos, caminhando a pé até aldeias a 20 ou 30 quilômetros, com o intuito de aguardar a catástrofe. Os de classes sociais mais elevadas também eram vistos em vagões de classes... em vagões... Bom, deixa eu voltar aqui, pessoal. Deu uma tremida na minha vista aqui. Eu tenho hipermetropia na visão. Então, às vezes, é a primeira vez que eu estou dizendo isso. Mas é verdade. Às vezes as coisas se misturam na minha visão e eu tenho que fazer um pouquinho de esforço para me concentrar novamente. Sem contar que eu já fui dislexo. Então vamos lá. Os de classe social mais elevada também eram vistos em vagões e outros veículos, partindo em missões semelhantes. Por volta de janeiro, pelo menos 20.000 pessoas tinham abandonado a cidade, já condenada, deixando para trás somente as paredes de suas casas, que iriam sucumbir ao dilúvio. Bolton, o pároco de São Bartolomeu, ficou tão alarmado que levantou a grande custo uma espécie de fortaleza em Harrow on the Hill,
abastecida com provisões para 2 meses. No dia 24 de janeiro, uma semana antes da data prenunciada, ele partiu para lá, junto de irmãos, oficiais do priorado e outros agregados. Muitos cidadãos ricos tentaram acompanhá-lo, mas o pároco, com prudente tolerância, admitiu somente amigos pessoais e aqueles que traziam estoques de alimento para o abrigo. Enfim, a manhã grandiosa, chegando o destino de Londres, despontou ao leste. À 1h da madrugada, multidões se amontoavam curiosas, à espera da ascensão das águas. O previsto era que a inundação fosse gradual, não súbita, de modo que se esperava dispor de tempo suficiente para escapar, assim que visse o nível do velho Tâmisa acima do limite normal. A maior parte da população, contudo, não achou seguro permanecer ali e decidiu migrar para 20 ou 30 quilômetros de distância. O Tâmisa, indiferente às tolas multidões e às suas margens, fluiu tão calma e silenciosamente quanto antes. A maré diminuiu na hora habitual, correu até a altura usual e depois diminuiu novamente, como se 20 astrólogos não tivessem conjurado o oposto em suas previsões. A perplexidade deles crescia à medida que a noite se aproximava. Quanto mais suas frustrações transpareciam, maior a quantidade de gente que, pasma, notava ter sido enganada. Ah, não, foi não. Fica aí que já acontece. Com a chegada da noite, o rio, obstinado em seu curso natural, não elevou suas águas, tampouco levou sequer uma das 10.000 casas, que, segundo a previsão, seriam inundadas. No entanto, muito ainda temiam dormir. Centenas permaneceram de pé até o raiar da manhã seguinte, para que não fossem pegos desprevenidos. Um dia depois, discutiu-se a sério se não seria desejável afogar os falsos profetas no rio. Para sua sorte, eles puderam encontrar um expediente que dissipou a fúria popular. Afirmaram que, por um erro ínfimo de uma pequena imagem cósmica, eles haviam interpretado erroneamente a data da inundação, com um século inteiro de antecedência. Ah, tá. Então tá. Afinal, as estrelas estavam certas. E eles, meros mortais passíveis de erro, enganaram-se. A atual geração de londrinos estavam a salvo, e a cidade seria arrastada pelas águas não em 1524, mas em 1624. A esse anúncio, Bolton, o pároco, desfez sua fortaleza, e os migrantes retornaram aborrecidos. Ai, não acontece essas porcarias, os caras ficam bravinhos ainda. A profecia de Mãe Shipton ainda tem força em muitos dos distritos rurais da Inglaterra. Acredita-se que ela tenha nascido em Knaresborough, no reinado de Henrique VII, e que vendeu sua alma ao diabo em troca do poder de prever eventos futuros. Embora durante toda a vida tenha sido considerada uma bruxa, Mãe Shipton acabou escapando do destino comum das bruxas. Morreu em paz em sua cama e já em idade avançada. Afirma-se que jamais houve dia em que ela não relatasse algo extraordinário, que necessitava da mais séria consideração. Mãe Shipton era tão famosa que as pessoas de todos os lugares, de perto e de longe, procuravam-na para a consultar. Moços e velhos, ricos e pobres,
e, sobretudo, jovens donzelas iam até ela esclarecer suas inquietações quanto ao futuro. E todos retornavam imensamente satisfeitos com as respostas recebidas. Dentre eles estavam o abade de Beverley, a quem mãe Shipton prenunciou a destruição dos mosteiros por Henrique VIII, o casamento dele com Ana Bolena, os hereges incendiados em Smithfield e a execução de Maria Stuart, a rainha da Escócia. Também previu a ascensão de Jaime I, acrescentando que, com ele, do frio do norte há de vir todo mal que surgir. Por maior que seja a fama da mãe Shipton, porém, ela ainda ocupa o segundo lugar no rol dos mais populares adivinhos britânicos. Como diz o velho Michael Drayton em seu poema Polly Albion, abre aspas para o poema. Quem há de ignorar o velho Merlin e sua arte? No mundo ainda vive o antigo mago em toda parte. De suas profecias há 1000 anos já se sabe, e não extinguirão antes que o tempo acabe. Fecha aspas. Nota de rodapé, pessoal. Sobre o primeiro poema de Shipton, né? Está escrito em From the Cold North, Ever a View Should Come Forth. É o nome do artigo, né? O poema de Michael Drayton está escrito na nota aqui o seguinte: Of Merlin and his skill, what the region doth not hear. Barra, the world shall still be full of Merlin every year. Barra, 1000 lingerie years, his prophecies have run. Barra, and scarcely shall have, and till time itself be done. E mais uma nota de rodapé sobre o seguinte texto. O finalzinho do capítulo fala assim: acredita-se, de modo geral, que Merlin tenha sido contemporâneo de Vortigern. Bom, agora vem sobre Vortigern outra nota de rodapé dizendo o seguinte: Vortigern é um lendário senhor da guerra bretão que teria vivido no século V. Há inúmeras referências a ele em crônicas medievais, mas os historiadores modernos contestam sua existência. Muito bem, então vamos lá. No entanto, essa informação é controvérsia, visto que as opiniões se dividem quanto a ele ter sido um personagem real, Vortigern, ou mera representação criada pela fantasia poética de um povo crédulo. O mais provável é que tal figura de fato tenha existido e, dotada de sabedoria muito superior à média de sua época, tenha recebido atributos sobrenaturais na visão das multidões entusiasmadas. Geoffrey de Monmouth traduziu as odes poéticas ou profecias de Merlin em prosa latina, e o mago tornou-se bastante prestigiado pela maioria dos antigos pesquisadores. Na obra The Life of Merlin, surnamed Ambrosius, his prophecies and predictions interpreted, and they truths made God by our English Annals, de Thomas Heywood, publicada no reinado de Carlos I, encontramos várias dessas
pretensas previsões. Elas parecem, no entanto, ter sido todas escritas pelo próprio Heywood. O Merlin de Heywood teria previsto, em termos claros e positivos demais, para permitir que alguém duvide por um segundo que foram elaborados ex post facto. A vitória de Ricardo, Coração de Leão, contra Saladino, a tomada da coroa por Ricardo III e a criação da Igreja Anglicana por Henrique VIII. Curiosamente, Merlin não previu nada depois da vida do próprio Heywood. Constata-se, porém, que a reputação de Merlin não se limita de maneira nenhuma a sua terra natal, mas alcança a maioria das nações da Europa. Uma obra muito curiosa que foi escrita por ele, supostamente por Robert Bosron e impressa em Paris em 1498, Life, Prophecies and Miracles. Afirma que o próprio diabo era seu pai. Conforme consta, o diabo estava presente no instante em que Merlin nasceu e garantiu a sua mãe, uma jovem muito virtuosa, que ela não morreria naquele momento, como tinham dito os vizinhos maldosos. O juiz do distrito, ao ouvir essa história fantástica, convocou a mãe e o filho a comparecer à sua presença, o que aconteceu no mesmo dia. Para testar a sabedoria do profeta tão jovem com eficácia, o juiz inquiriu a criança se conhecia o seu próprio pai. Ao que o bebê respondeu, em alto e bom som: "Sim, meu pai é o diabo, e eu tenho o poder dele, e sei todas as coisas, passadas, presentes e futuras." Sua Excelência bateu palmas com espanto. Decidiu então, prudente, não aborrecer a criança tão terrível, tampouco a mãe. Uma antiga tradição atribui aos poderes de Merlin a construção de Stonehenge. Acredita-se que aquelas aterradoras rochas foram lançadas no ar, sob o seu comando, da Irlanda à planície de Salisbury, e que ele as organizou da forma em que estão agora, para homenagear o destino infeliz de 300 chefes britânicos que foram massacrados naquele local pelos saxões. A crença em pessoas dotadas de poderes premonitórios não foi ofuscada pelo avanço do conhecimento. Dentre outros profetas ingleses, há Robert Nixon, o idiota de Cheshire. Eu não sei se é Cheshire ou se é Cheshire. Vai ficar assim. Contemporâneo de Mãe Shimpton. Os relatos populares acerca desse homem nos informam de que é filho de pais nobres, nascido não muito longe do Vale Royal, nos limites da floresta de Delamare. Ele foi criado para o arado, mas era tão ignorante e estúpido que não servia para nada. Todos os consideravam irremediavelmente louco e não prestavam atenção a seus discursos estranhos e desconexos. Acredita-se que muitas de suas profecias tenham se perdido por isso. No entanto, um incidente acabou por trazer-lhe notoriedade e o transformou num profeta cérebro de primeiro calibre. Nixon arava um campo quando, de repente, parou de trabalhar e, com um olhar selvagem e um gosto estranho, exclamou: "Agora, Dick! Agora, Harry! Oh, muito mal, Dick! Oh, muito bem, Harry! Harry ganhou o dia!" Seus colegas de trabalho, no campo, não sabiam o que concluir dessa rapsódia. Mas no dia seguinte esclareceu-se o mistério. Um mensageiro trouxe notícias relatadas às pressas
de que no mesmo instante em que Nixon tivera aquela iluminação, Ricardo III fora morto, na Batalha de Bosworth, e Henrique VII fora proclamado rei da Inglaterra. Não demorou muito para que a fama do novo profeta chegasse aos ouvidos do rei, que expressou o desejo de encontrá-lo. Um mensageiro foi despachado para levá-lo à corte, mas muito antes de chegar, Nixon pressentiu as honras que o esperava e ficou temeroso. De fato, foi dito que no instante em que o rei expressou seu desejo, Nixon tomou conhecimento dele e percorreu a cidade de Over em grande angústia, bradando como um desvairado que Henry o convocara à corte para ser silenciado, isto é, condenado a morrer de fome. Esse comportamento não comoveu ninguém, mas no terceiro dia, quando o mensageiro chegou e o levou à corte, a boa gente de Cheshire ficou com a impressão de que o profeta local era um dos maiores já nascidos. Quando Nixon se viu diante do rei, este pareceu preocupadíssimo com a perda de um valioso diamante e questionou Nixon se poderia lhe informar onde a joia se encontrava. O próprio Henrique havia escondido o diamante, com o objetivo de testar a habilidade do suposto vidente. Grande e importante foi a surpresa quando Nixon respondeu com as palavras do velho provérbio: quem esconde pode encontrar. Daquele momento em diante, o rei passou a acreditar piamente que ele tinha o dom da profecia e ordenou que todas as suas palavras fossem anotadas. Ficou uma nota de rodapé aqui, pessoal. Na expressão Dick, falada pelo Nixon. Está escrito assim: Dick é o apelido comum de Ricardo Richard e Harry um apelido comum de Henry ou Henrique. Ok, vamos lá, continuando. Durante todo o tempo em que permaneceu na corte, Nixon relatou um constante medo de morrer de fome e disse ao rei reiteradamente que esse seria o seu destino, caso não fosse permitido partir para retornar ao seu lugar de origem. Henrique não se convenceu, mas deu ordens estritas a todos os seus empregados e cozinheiros para o alimentarem o quanto quisesse. Nixon viveu tão bem naqueles tempos que parecia prosperar tanto quanto o mordomo de um nobre e engordar tanto quanto o membro do governo. Um dia, o rei, ao sair para caçar, deparou-se com Nixon, que correu para o portão do palácio e suplicou de joelhos para que não fosse deixado para trás, até que morresse de fome. O rei riu e, chamando o empregado, disse-lhe para tomar um cuidado especial com o profeta durante sua ausência. E então partiu para a floresta. Após sua partida, os serventes do palácio começaram a zombar de Nixon, insultando-o, pois julgavam que ele era mais bem tratado do que realmente merecia. Nixon queixou-se com o empregado, o qual, para impedir que o vidente continuasse a ser atormentado, trancou-o nos aposentos do rei e o alimentou regularmente 4 vezes ao dia. Aconteceu, contudo, de um mensageiro do rei solicitar a presença imediata desse empregado em Winchester, por uma questão de vida ou morte. Tão grande foi sua pressa em obedecer às ordens do soberano, que montou em seu cavalo atrás do mensageiro e partiu, esquecendo-se do pobre Nixon. O empregado demorou muito para retornar e quando, lembrando-se do profeta pela primeira vez, foi aos aposentos do rei, encontrou-o prostrado no chão, morto por inanição, conforme ele previra. Os biógrafos de Nixon concluem seu relato alegando que suas profecias são consideradas fábulas por alguns. Entretanto, à luz
do que de fato aconteceu, agora se pensa, e parece muito claramente ser mesmo o caso, que a maioria delas se provou, ou provará ser verdadeira. Diante do que, em todas as ocasiões, devemos não apenas exercer o máximo de nossa força para repelir nossos inimigos, mas abster-nos dos caminhos tortuosos e amaldiçoados, e fazer nossas contínuas orações a Deus, clamando por proteção e segurança. Novo subtópico, chamado Nossas Profecias Modernas. Deixa eu mudar de posição aqui, pessoal. Bom, vamos lá. Nossas profecias modernas. Os leitores contemporâneos que vivem numa época mais esclarecida e científica do que aquelas em que se deram eventos retratados por Charles Mackay podem ter certa dificuldade para compreender o fascínio exercido em outros tempos por profetas e profecias. Mas será que as coisas mudaram de fato assim? Um breve exame de certas profecias mais recentes mostrará que a humanidade não mudou nada. O bug do milênio. Se o pavor generalizado do fim do mundo tomou conta da cristandade no ano de 999, graças à crença que o fim do milênio traria consigo o fim do mundo, pavor não muito diferente tomou conta de uma cultura mais racional e científica na virada do milênio seguinte. O bug do milênio, ou problema do ano 2000, foi a crença generalizada, estimulada pelas manchetes mais bombásticas, de que os sistemas informatizados traziam um erro interno de lógica que os levaria a entrar em colapso na virada do ano 1999 para o ano 2000. A maioria dos programas de computador, afirmava-se, só representava datas pelas décadas. Assim, embora as máquinas fossem geniais o bastante para que o mundo viesse a depender delas para praticamente tudo, eram demasiado obtusas para diferenciar 2000 de 1900. O erro de datação resultaria em confusão de armazenamento de dados e execução de tarefas, como àquela altura enorme, parcela do funcionamento da sociedade. Então, alguma coisa errada aqui. Como àquela altura... falta uma vírgula. Como àquela altura, enorme parcela do funcionamento da sociedade já dependia de sistemas de informática. Ah, não, pessoal. Aqui, ó. Tem um errinho aqui no livro, aqui, tá? Não é como, não. É com. Tá? Então, vou ler novamente. Com aquela altura, enorme parcela do funcionamento da sociedade já dependia de sistemas informatizados. Um colapso do serviço significaria, na prática, um colapso da própria civilização. Entre as catástrofes mais temidas estavam a queda de aviões, o vazamento de material radioativo, decorrentes de pane nos sistemas de aeroportos e usinas nucleares. O saque generalizado, pois os cofres mais elaborados dependiam de códigos informatizados, o cataclisma econômico, resultante da perda de todos os dados bancários. Para impedir o apocalipse, tomaram-se as medidas mais extravagantes. 300 bilhões de dólares foram gastos em medidas preventivas, que redundaram todas, curiosamente, de um modo ou de outro, em lucro para as empresas de informática, cuja inépcia seria a causa última do problema, se ele tivesse ocorrido. Mas quando o novo milênio finalmente chegou, a população mundial continuou, na maior tranquilidade, a realizar na internet as mesmas atividades inconfessáveis que realizavam antes. Os aviões continuaram a apresentar um desafio constante à lei da gravidade.
As usinas nucleares seguiram equilibrando os riscos de extinção da humanidade numa corda bamba. Os bancos frustraram da maneira mais vil a esperança dos milhões de endividados de voltar, finalmente, a ter o nome limpo na praça. O problema mais grave que o bug do milênio ocasionou foi a falha de terminais de ônibus na Austrália, que felizmente não foi o fim do mundo para nenhum canguru. O fim do mundo maia. Durante o ano de 2012, sempre que faltava assunto nos jornais do mundo, eles não tinham dúvidas. Era o momento de falar da profecia maia, na qual o fim do mundo estava agendado para 21 de dezembro de 2012, o início do equinócio de inverno. Tem uma imagem aqui da tábua maia, uma pedra redonda, né, com o solstício, e embaixo está escrito o seguinte: o calendário maia é o sistema de calendários e almanaques distintos usados pela civilização maia da Mesoamérica pré-colombiana e por algumas comunidades maias modernas dos planaltos da Guatemala. A previsão tinha por base mais 2 monumentos maias que indicavam o fim de uma era de 505.126 anos. Segundo os arqueólogos, isso significava apenas o fim de um ciclo e começo de um novo ciclo. Mas, como os maias já não estavam por aí para esclarecer o sentido exato disso, milhões de pessoas convenceram-se de que o fim do ciclo é mesmo o fim do mundo. E um insano frenesi tomou conta do planeta, no dia 20 de dezembro de 2012. Bom, eu e você que está lendo aí, provavelmente vivemos esse período, a gente também não entrou em frenesi, tá? Então, muita gente achou bobagem também. Então vamos lá. Os precursores da profecia nos anos 1970 foram grupos alternativos europeus e norte-americanos, proponentes da nova era. Como desejavam mesmo o fim do mundo, como conheciam, eles viram nas inscrições a oportunidade de conferir verniz místico, histórico e arqueológico aos próprios desejos e crenças. E se o mundo, afinal de contas, não acabasse, pelo menos o turismo, a venda dos produtos da nova era, trariam, como trouxeram, enormes lucros. Perto da fatídica data, milhões de pessoas começaram a estocar alimentos, fugiram para abrigos subterrâneos, a praticar cursos de sobrevivência primitiva. No dia 21, o dia 21 passou e o 22 chegou. Pode até ter iniciado uma nova era, mas o mundo visível, segundo todos os indícios, continuou exatamente o mesmo de antes. A Guerra de Canudos. Por mais espantosa em seus fundamentos e consequências que sejam as profecias narradas por Mackay, só no Brasil é que um profeta foi capaz de causar uma guerra. E não qualquer guerrinha, mas a guerra civil mais mortífera da história nacional. Diga-se a favor do profeta, entretanto, que nenhuma pessoa de bom senso pode contestar que as forças que se encarregaram de esmagá-lo em nome da razão, do progresso e da ciência superaram de longe, em termos de demência, os alienados presentes no conflito. Não se sabe ao certo quando nasceu Antônio Vicente Mendes Maciel, que viria a ser conhecido como Antônio Conselheiro. Mas o ano mais provável é 1830, em Quixeramobim, Ceará. Ele foi comerciante, professor e advogado. Em 1963 ou em 1863 ou 1864, flagrou a mulher na cama com um militar. No entanto, que se seguiu, teve um ataque súbito
de loucura e esfaqueou o cunhado. Depois disso, o conselheiro passou 25 anos peregrinando pelo sertão. Em algum momento, começou a fazer pregações religiosas, congregando o povo a levar uma vida ascética e reunindo milhares de seguidores. Conselheiro tornou-se beato, o que, segundo o historiador Boris Fausto, é um misto de sacerdote e chefe de jagunços. Em 1893, decidiu abandonar a vida nômade e se estabelecer em um povoado formado em uma fazenda abandonada, conhecida como Arraial de Canudos, no sertão baiano. Logo, ele se tornou líder dos habitantes do local e estabeleceu normas de convivência baseadas no trabalho comunitário e na vida religiosa. Qualquer interessado em juntar-se à comunidade era bem-vindo. Diante das duras condições de vida do sertão, tratava-se de uma proposta sedutora. Canudos chegou a ter 30 mil habitantes. Caraca, não sabia que era tanto assim. Em seus sermões, Conselheiro não se limitava a pregar contra a República recém-fundada. Ele profetizava a volta de D. Sebastião, rei português desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir, contra os árabes, em 1578. Evento que marcaria o fim dos tempos. Afirmava que a República era uma invenção de Satanás e a marca do Anticristo. O escritor Euclides da Cunha relata que Conselheiro teria feito as seguintes profecias. Abre aspas. Em 1896 há de rebanhos 1000 correr da praia para o sertão. Então o sertão virará praia e a praia virará sertão. Em 1897, muito pasto e pouco rastro, em um só pastor, em um só rebanho. Em 1898, haverá muitos chapéus e poucas cabeças. Em 1899, ficarão as águas em sangue e o planeta há de aparecer no nascente, com o raio do sol, que o ramo se confrontará na terra, e a terra em algum lugar se confrontará no céu. Há de chover uma grande chuva de estrelas, e aí será o fim do mundo. E em 1900 se apagarão as luzes. Fecha aspas. Essas eram as profecias dele, tá? Os poderosos reagiram a essa crítica aberta às autoridades como uma criança maior ofendida pelo coleguinha menor. A Guerra de Canudos consistiu, em verdade, em 4 operações militares contra o Arraial. A primeira, ocorrida em outubro de 1896, foi de iniciativa do governo da Bahia, que enviou um destacamento de 100 praças contra o Arraial. Para surpresa generalizada, os conselheiranistas levaram a melhor, obrigando a força policial a se retirar com vários mortos. Uma segunda expedição com 500 homens atacou Canudos em janeiro de 1897, mas foi de novo repelida. A notícia da vitória de um punhado de sertanejos primitivos sobre as tropas policiais do estado da Bahia causou escândalo e ultraje ao chegar à capital. Foi demais para o governo de Prudente de Moraes, de 1894 a 1898, que decidiu enviar tropas do exército para dar fim à baderna, composta de 1,3 mil homens e equipamento militar moderno. A força assaltou Arraial no dia 2 de março.
Os sertanejos não somente obrigaram os militares a retroceder, como abateram o chefe da expedição, o coronel Antônio Moreira César. Aqui tem uma foto uma gravura, né, de um beato falando como uma mulher, uma donzela, e embaixo está escrito assim: até tomando artes de dizer à República: alto lá, daqui não passarás. Charge de Ângelo Agostini, publicada na Revista Ilustrada, 1896, em que Antônio Conselheiro rechaça a República. A resposta foi brutal. Sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, organizou-se uma força municiada de 18 canhões e composta de cerca de 10 mil homens, metade do contingente militar da época. O ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt, seguiu para o sertão baiano e se instalou na base de operações. No dia 27 de junho, as tropas chegaram a Canudos. Após meses de batalhas sangrentas, no meio das quais morreu Antônio Conselheiro, no dia 22 de setembro, em decorrência, acredita-se, de disenteria. Os militares conseguiram dominar o arraial, embora houvesse ainda um último foco de resistência. As tropas prometeram clemência aos combatentes que se rendessem. Muitos o fizeram. A maior parte deles, inclusive mulheres e crianças, foi degolada. No dia 5 de outubro, os últimos sertanejos combatentes foram mortos. No dia seguinte, o arraial foi incendiado e todas as suas 5,2 mil casas destruídas. O cadáver de Antônio Conselheiro foi exumado e sua cabeça decepada foi enviada a Salvador e exibida numa pira diante de uma parada militar. Estima-se que entre 15 mil a 30 mil pessoas tenham morrido na Guerra de Canudos. Para efeito de comparação, considera-se que o mais longo conflito civil armado da história brasileira, a Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845, resultou em cerca de 3 mil mortos.